com vocês? Espero que sim. Eu sou a Júlia e esse aqui é o meu canal, Jesus e Júlia. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para mais um vídeo. Mas antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito, se inscreva e já deixe o seu like, tá bom? O tema do vídeo dessa semana é Se não edifica. Quero ler com vocês o versículo-chave desse vídeo, que se encontra lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 10 e no versículo 23, que diz o seguinte: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Fica até o final desse vídeo, porque tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Amém? Então, gente, para começar, é o seguinte: nós, como cristãos, devemos ter algo muito importante na nossa vida, que é muito essencial na nossa caminhada cristã, na nossa vida com Deus, sabe? Em tudo, que é o discernimento espiritual. Discernimento espiritual é muito parecido com sabedoria. Discernimento espiritual em si é você saber o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode fazer, o que te convém fazer e o que não te convém a fazer, tá? Quando eu era mais nova, assim, quando eu era criança, na verdade, eu fiz uma pergunta pra minha mãe. Eu nem sei se ela lembra mais disso, mas eu falei assim: mãe, Jesus, ele controla a gente? Na minha cabeça, gente, eu não sei o que passava, mas eu pensava assim, que a gente tinha um botão. Não assim, um botão físico, mas assim, tipo, Jesus, ele controlava a gente. E ele controlava nossas ações, os nossos pensamentos, o que a gente fazia, o que a gente deixava de fazer. Enfim, um pensamento meio doido, né? Mas de criança, é compreensível um pouco. E eu pensava isso, gente. E ela falou: não, filha, nós temos o livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio é você poder fazer qualquer coisa da sua vida. É o poder de você ser livre. E eu já vi uma frase, assim, que dizia mais ou menos assim: a maior prova do amor de Deus para nossas vidas é o livre-arbítrio. E justamente por isso, por Jesus ele não controlar a gente. Tipo, se Jesus controlasse a gente, parece que eu tô viajando, né, gente? Eu realmente tô um pouquinho. Mas, enfim, se Jesus ele controlasse a gente seria um robô, né? Mas, por um lado, gente, se vocês pararem pra pensar, isso é bom. Tipo, não é bom, não, porque não acontece, mas isso seria bom porque a gente, como humano, a gente é muito falho, a gente é muito pecador, a gente erra muito, né? Então, como Jesus ele não controla a gente, por ser humano, por ser falho, por errar muito, a gente toma muita decisão errada, a gente faz muita coisa errada, né? Enfim, gente, eu viajei um pouquinho agora, mas enfim. Então é isso, gente. Discernimento espiritual é você saber o que você pode e o que você não pode fazer. E livre-arbítrio é você ter livre escolha, você poder fazer o que você quiser da sua vida. No versículo diz: tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, mas nem tudo me edifica. Eu quero mais focar nessa parte. Nem tudo me edifica. A gente tá tomando decisões o tempo todo, a gente tá fazendo escolha o tempo todo. Gente, a gente precisa ter muito discernimento espiritual. Pelo menos um pouquinho, gente, é muito importante, tá bom? Tem uma frase, gente, que diz assim, bem conhecida, se não edifica, tanto que ela não é bíblica. Eu achava, na verdade, que era bíblica. Tipo, se não edifica, não fale, não ouça. Não fale, não ouça e não veja. O que eu quero falar pra vocês é basicamente isso. Se não te edifica, não fale, não ouça e não veja, gente. Nós, como cristãos, a gente precisa entender, como diz no versículo de novo: tudo me é permitido. Você pode fazer tudo, mas nem tudo te convém a fazer. É isso que eu quero falar pra vocês. Como eu falei, a gente tá tomando decisões o tempo todo, escolhas, por mais simples que seja levantar da cama, escovar o dente. São pequenas decisões que a gente toma todos os dias e a gente nem percebe, porque é uma coisa tão corriqueira, né? Que a gente nem percebe que a gente tá tomando decisões o tempo todo, mas a gente toma decisões o tempo todo. Mas ao mesmo tempo que esse vídeo eu quero falar pra vocês, eu quero que sirva como alerta para vocês, porque você precisa saber que tudo que você faz, todas as suas escolhas, todas as suas decisões, ela tem uma consequência,
tá? E nem tudo que você acha que pode fazer, nem tudo que você acha que é certo te convém a fazer. Você precisa ter o discernimento espiritual na sua vida. Você precisa fazer as coisas que te edificam espiritualmente, que te acrescentam, sabe, na sua vida espiritual. Coisas que não acrescentam na sua vida espiritual, não tem o porquê de você fazer. Sabe? Por exemplo, pra ficar mais fácil pra vocês, vou explicar um pouquinho. Se não te edifica, não veja. Você tá lá vendo algum filme, alguma série, e aquilo, sabe, não tá fazendo bem pra sua alma, mas às vezes tá fazendo bem para o seu corpo, né, pros prazeres da sua carne, enfim. Se isso não tá te acrescentando espiritualmente, não veja. A gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente vê no celular, com o que a gente pesquisa na internet, com o que a gente assiste, filme, série, não importa. Se não te edifica, não veja. Tanto que tem um versículo em Mateus, no capítulo 6, no versículo 22, que diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são, né? Tem um ditado, né, que eu não lembro agora. O corpo... Não, os olhos são a janela da alma. É basicamente isso, né? O corpo é a janela da alma. Gente, se você não tá vendo alguma coisa que não vai te edificar, a sua alma estará cheia de trevas, assim como diz no versículo. Se os seus olhos forem bons, se você está vendo coisas que te edificam, que te acrescentam espiritualmente, o seu corpo será cheio de luz. É basicamente isso, tá? Agora vamos para a outra parte. Se não te edifica, não fale. Gente, a gente às vezes tem mania de falar muita besteira de vez em quando, de abrir a nossa boca às vezes só pra falar besteira, né? Tem gente que é muito assim, que fala demais e não percebe que fala tanta besteira. A gente precisa tomar cuidado com as nossas palavras, né? A morte e a vida estão no poder da língua. Esse é um versículo e eu não sei onde fica porque eu esqueci, mas diz o versículo assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Se não te edifica, não fale. E também, se não edifica outras pessoas, não fale, né? Então, às vezes a gente precisa fechar nossa boquinha, né? Porque se não vai edificar outras pessoas ou a gente mesmo, a gente precisa, pôr um zíper na nossa boca e ficar quietinho. A gente precisa tomar cuidado com o que sai da nossa boca, sabe? Palavrão, palavras que vão machucar outras pessoas. Enfim, eu já falei alguns vídeos atrás, muitos vídeos atrás, né? Sobre a gente tomar cuidado com o que a gente fala. E por último, se não te edifica, não escute. A gente precisa tomar cuidado também o que entra pelo nosso ouvido. Então, se outras pessoas não têm discernimento espiritual, elas não sabem o que dizem sobre você, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente ouve. Mas se não vai te edificar, que entre por um ouvido e saia pelo outro, entendeu? Lá no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e no versículo 22 diz: afastem-se de toda forma de mal. Nós temos que fugir da aparência do mal, gente. Na verdade, eu li esse versículo, mas não era pra ler esse versículo. Enfim, foi bom ter lido esse versículo também, que a gente tem que fugir da aparência do mal. É sempre bom lembrar isso. Mas o versículo, na verdade, que era pra eu ter lido agora, mas que eu vou ler, tá lá no livro de 1 Coríntios. Eu gosto muito desse versículo. Qual versículo que eu não gosto, né? Enfim. 1 Coríntios, no capítulo 10 e no versículo 31, que diz assim: assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Sua vida, tudo, seus pensamentos, o seu falar, o seu agir, o seu pensar, suas escolhas, suas decisões, faça para a glória de Deus. Esse versículo, na verdade, ele resume tudo que eu quero falar pra vocês, né? Que se não te edifica, não faça. Você tem que fazer as coisas para a glória de Deus. Você tem que fazer as coisas que te edificam, as coisas que acrescentam na sua vida espiritual. Tá bom? Às vezes nós cristãos complicamos tantas coisas. Será que pode fazer isso? Será que não pode fazer aquilo? Gente, é só você pensar o seguinte: a maioria das coisas que agradam ao Senhor, não, a maioria não, todas as coisas que agradam ao Senhor são as coisas que vão contra a nossa carne, vão contra os nossos prazeres e vão contra as coisas do mundo, tá? Então, ande sempre na contramão
do mundo, porque tudo que te acrescenta espiritualmente, tudo que te edifica, vai contra as coisas deste mundo. E quando você faz isso na sua vida, quando você vai na contramão do mundo, quando você faz somente as coisas que convém você fazer, quando você faz as coisas que agradam ao Senhor, você acaba se tornando diferente das outras pessoas. As pessoas percebem isso em você, né? E assim como diz lá no capítulo 5 de Mateus, que eu vou ler também agora. Não ia ler, mas eu vou ler pra vocês. Que lá no capítulo 5, no versículo 13 diz: vocês são o sal da terra. E no versículo 14, vocês são a luz do mundo. Quando a gente faz as coisas alinhado com o que agrada a Deus, com o que edifica a nossa alma, que nos acrescentam, a gente acaba se tornando sal e luz desse mundo, sabe? Automaticamente. Na verdade, automaticamente não. Consequentemente, a gente fazendo as coisas que nos edificam, sabe? Que edifica a nossa alma, edifica o nosso espírito. Consequentemente, a gente vai se tornar sal e luz dessa terra, porque tudo que o mundo faz vai contra as coisas de Deus, e quando a gente faz as coisas de Deus, a gente vai contra o mundo. E o desejo de Jesus para a sua vida é que você, a cada dia mais, você cresça espiritualmente e que você se torne mais e mais parecido com ele, né? E quando você se torna mais parecido com ele, mais as pessoas veem isso na sua vida. Você se torna luz, você se torna sal deste mundo, tá bom, gente? Nunca se esqueçam disso. Se não te edifica, não fale, não ouça e não veja. Se lembre, fuja da aparência do mal e faça tudo para a glória de Deus. Eu falei um monte de versículo ao mesmo tempo, né? Fugir da aparência do mal, ser sal e luz dessa terra, fazer tudo para a glória de Deus. Se não te convém, não faça. Amém? Gente, é basicamente isso que eu queria falar pra vocês hoje, tá bom? Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Posso fazer uma oração por você? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigada por estar aqui na tua presença, Pai. Perdoe todas as minhas falhas, perdoe os meus pecados. Obrigada, Pai, por este vídeo, por essa pessoa que está me assistindo. Senhor, hoje falamos um pouquinho sobre, Pai, discernimento espiritual, sobre a sabedoria, Pai, do que devemos, Pai, e o que não devemos fazer. Nos ajuda a crescer, Pai, no relacionamento contigo. Que a cada dia mais nós possamos ter o discernimento espiritual para fazer as coisas, Pai, que nos convém fazer, coisas que nos acrescentam, coisas que edificam o nosso espírito, Pai, coisas que nos fazem crescer no relacionamento com o Senhor. Abençoe a vida dessa pessoa, Pai. Dê para ela sabedoria, Pai, e o discernimento, Pai, dos altos céus. Nos concede, Pai, essa virtude tão importante, tão necessária para a nossa vida cristã, Senhor. Nos ajuda a ser sal, nos ajuda, Senhor, a ter luz e a ser a diferença neste mundo, Pai, de trevas. Que tudo que possamos fazer seja para glorificar o nome do Senhor, assim como diz no versículo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe muito, muito, muito. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Já compartilhe para alguém que está precisando. Deixa seu like, se inscreva se ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe muito, muito. Um beijo.